Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, para cultuar a Ele, para exaltar o seu nome, glorificar, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então quero convidar a igreja, você que está participando conosco aí, através do Google Meet, através do Instagram, você que vai participar também através do YouTube e Facebook, e WhatsApp, ou seja, qual for a plataforma que esse vídeo alcançar. Quero convidar você a orar conosco agora e a pedir ao Senhor Deus que venha dirigir esse culto, que é a razão desse culto, é Ele, é para Ele, tudo é para Ele. Então vamos entregar nas mãos dele esse culto. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, é com muita alegria que estamos aqui na Tua presença, mais uma vez glorificando, exaltando, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Também queremos neste momento, ó Pai, manifestar a nossa gratidão pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu e por esta nova semana que está se iniciando hoje. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por cada livramento, por cada suprimento, por cada cuidado, por cada detalhe, até as coisas que nós não pudemos perceber, mas o Senhor estava lá cuidando, guardando, protegendo, livrando. Meu Deus, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, mas primeiramente nós queremos agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Pai, muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez por nós o que ninguém mais poderia fazer e nós reconhecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, nosso Senhor Jesus, por todas essas maravilhas. Eu quero nesse momento também, meu Deus, colocar diante do Senhor este culto, para que seja o Teu Espírito Santo a dirigir cada palavra, cada louvor, cada atividade, todas as coisas. Meu Deus, visita esse lar que está participando conosco agora, essa vida que está participando conosco agora, e vai derramando o Teu Espírito, o Teu poder, vai cuidando da sua casa, da sua família, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão em deslocamento, viajando, aonde estiver este familiar, esta pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto. Dirige, Pai, traz uma palavra que venha ali do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e que nós sejamos aí instrumentos nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Seja o Senhor, meu Deus, a falar a cada coração, a revelar a Tua vontade, a exortar, meu Deus, a ensinar, a consolar, meu Deus, a ministrar em cada coração neste dia, no nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós te pedimos, Pai, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, bom dia a todos, aqueles que estão aqui já conosco no Google Meet, aqueles que estão aí participando através dos vídeos, das gravações, das plataformas. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que Deus já esteja aí abençoando. Eu quero dar o nosso bom dia aqui ao nosso irmão Luiz, que também já está presente, e vou passar para ele a palavra agora, para que ele venha trazer, compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando, que Deus colocou no seu coração nesta manhã, para estar compartilhando com a igreja, aquela palavra abençoada. Que Deus esteja aí usando o nosso irmão Luiz para trazer alguma coisa
e muito preciosa aos nossos corações nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Amanda, bom dia a todos que estão aqui simultâneo, nos acompanhando em simultâneo. Bom dia a todos que vão assistir esse culto em outra hora. E todos nós e nossas famílias sejamos abençoados de Cristo Jesus, enquanto estivermos assim, participando desse culto. Que a bênção do Senhor se estenda a nós e aos nossos famílias. Pastor, para hoje, ele trouxe Filipenses, capítulo 1, foi o que Deus botou no meu coração, de uma certa atualidade. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, carta de Paulo, nos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Graças a Deus, né, pastor? Estamos aqui mais uma semana e vamos pedir a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós nos desliguemos das coisas desse mundo, do culto é racional, então, sendo racional, que consigamos prestar atenção, abrir os nossos corações ao que o Espírito Santo de Deus tem para nos trazer hoje. Então vamos lá, porque a palavra de Deus é poderosa e transformadora. Então vamos em frente. Essa sessão tem um nome na minha Bíblia, né? A Unida, Revista e Atualizada no Brasil, tem um subtítulo aqui, a Unidade Cristã na Luta. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Bom, então aqui eu vou genericamente falando, esse texto está atualizadíssimo, porque cada vez mais nós cristãos somos cercados, estamos sendo cercados, seremos combatidos, e isso, aqui como está no versículo 29, né, isso para nós é prova de salvação, é prova de que estamos no caminho certo. Então vamos fazer aqui umas considerações. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Então aqui ele já deixa essa instrução, ou seja, nós temos sempre que ter em mente a palavra de Deus. E para termos sempre em mente a palavra de Deus, para vivermos de acordo com ela, nós precisamos estar constantemente meditando nela. Meditando e exercendo, e se submetendo a ela. Porque quando falamos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, Senhor significa que nós somos obedientes a ela. E nós mesmos não querendo, porque a nossa carne é assim, vai nos levar a pensamentos e orientações diferentes, e que nós então nos submeteremos a ela, a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, Paulo já deixa claro isso, que é assim, é nossa obrigação, e fizemos, se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, viver segundo a boa nova de Cristo.
Ou seja, para que eu indo vermos, vermos ou estando ausente, no tocante a vós outros que está, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. Então ele recomenda aqui como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então aqui está dizendo, olha, independente de eu te ver ou não, vocês continuem firmes a jornada, não é? Porque a fé nos foi concedida por Deus. Então, isso é uma questão muito interessante, que as discórdias dos irmãos precisam ser muito bem entendidas, muito bem discutidas, porque aqui ele fala, pois está firme em só espírito. E isso é. Só um minutinho, irmão. Nós vamos aqui restituir o contato com o irmão Luiz. Só um minutinho. Um problema técnico aqui, já estamos solucionando. Mais um minutinho. Fala aí, pastor, voltamos? Voltamos. Tinha um problema técnico aqui, mas já foi resolvido, graças a Deus. Pode continuar da onde irmão estava aí. Tá bom. Então vamos lá, ainda estou no versículo 27. Ou seja, que nós temos que viver segundo o Evangelho de Cristo, independente o Paulo estar de fazer uma nova visita ou não. Ou seja, enquanto Jesus não volta, nós temos que viver conforme o Evangelho dele. Nós não estamos fazendo isso para outros reconhecerem, não, nós somos assim e fomos convencidos pelo Espírito Santo, porque fomos chamados, escolhidos por Deus para a eternidade. Aí ele fala, estás firmes em só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E a gente, quando a gente lutando juntos, é uma luta, né? É uma luta contra a nossa própria carne, e é uma luta, como nós estamos percebendo nesses tempos que nós estamos vivendo, a perseguição aos cristãos está aumentando. É um pouco de cada vez, mas está aumentando. As leis, as dificuldades, tudo está caminhando para sermos realmente atacados. Já somos atacados, mas para se acirrar cada vez mais. E ele fala, 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, ou seja, vão aumentar, mas isso não deve nos intimidar. Pelo contrário, é motivo para estarmos cada vez mais unidos a Cristo, mais dependentes, mais mergulhados na palavra. Pois o que é para ele provas evidentes de perfeição, é para vós outros de salvação, isto é da parte de Deus. Ou seja, se você é uma pessoa que é cristã e que tem uma vida tranquila, não sofre ataque, não passa por perseguições ou dificuldades, preste atenção, tome cuidado, tem alguma coisa que não está certa. Porque Jesus falou, é certo que no mundo tereis aflição, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então aqui já é um consolo, nós não podemos nos sentir traídos, essa é uma prova de que não existe o Evangelho, é só vitória. Paulo morreu decapitado. Acho que de todos os apóstolos que morreu melhorzinho ali, foi João, mas morreu desterrado, né, lá na ilha.
de Patmos, né? Então ele fala assim, que a perseguição, pois o que para os outros, meu Deus, aqueles caras, aqueles evangélicos, aqueles cristãos, são estafados, eles não são liberais, eles não estão aí para as coisas novas desse mundo, vamos reformar a Bíblia, o que para eles não é? É um motivo de que nós estamos perdendo, nós não estamos atualizados, para nós é motivo de salvação e de salvação para a eternidade, a salvação que vem de Deus, é o que ele está dizendo aqui. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Vamos ficar por aqui. Ou seja, aqui mais uma vez, não existe a igreja do é só vitória, não existe a igreja do evangelho da prosperidade. Uns poderão prosperar, outros não. A graça, olha só, Cristo morreu por nós. Então, nós morreremos por Cristo. O que acontece? Aqui nós dizemos que se Cristo padeceu por nós, nós viveremos nessa época padecendo por Cristo. Esta é a coerência, porque as promessas de Deus não são terrenas, são na Jerusalém celestial, que é assim chamada. Então, aqui nós vamos ser perseguidos igualzinho Jesus foi. Então, precisamos ter essa noção. No versículo 30, para finalizar, pastor, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora o viste ao meu. Ou seja, nós vamos morrer lutando, perseverando, para nos mantermos firmes no caminho que é estreito. Então, é oração, leitura da palavra, é comunhão com os irmãos, perseverança e principalmente tudo isso dado por Deus, sabendo que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. Bom, pastor, era o que eu tinha para fazer hoje. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, eu vi aqui alguns pontos aqui, da palavra que o irmão trouxe aí, a mensagem que o irmão trouxe aí, muito edificante para a igreja, né? Sempre uma mensagem objetiva. E logo no começo, alguns comentários iniciais, o irmão fala que cada vez mais nós estaremos sendo cercados, né? E acuados, né? Por uma série de acusações, uma série de coisas que vão ser levantadas, né? Já estão sendo levantadas. E que isso, né? Gostei muito do que o irmão falou ali, né? Que isso deve ser para nós até um motivo de regozijo, né? De alegria, né? Porque nós sabemos que através disso nós estamos no caminho certo. E também gostei do irmão falar da meditação constante, né? E não só da meditação constante na palavra de Deus, né? Mas também colocar em prática. Não adianta nada, né? Ficar meditando e não fazer, né? Então, não adianta nada você conhecer e não praticar. Então, tem que conhecer e praticar, viver a palavra de Deus. Depois o irmão também falou, se temos Jesus como nosso Senhor, nós devemos, né? Viver de acordo com os ensinamentos dele, colocar esses ensinamentos em prática também, mais uma vez reforçando a importância, né, da prática da palavra de Deus, viver conforme os mandamentos e ensinamentos do Senhor Jesus, e não conforme aí muitas pessoas aí falam que são cristãs, né, estão em igreja, né, dão verdadeiros shows aí, levam milhares, milhões até as igrejas, mas não vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo, querem viver de acordo com aquilo que elas mesmas acreditam ser o melhor. Isso não é submissão. Submissão é quando o nosso eu diminui e quando Jesus ele cresce em nós. Aí sim, está havendo uma submissão. Isso é uma luta, né? O Luiz sabe disso, né? Você que é cristão aí como eu, irmão Luiz, a irmã Wanda que está aqui conosco, a irmã Deise, né? Todos os irmãos aí que
sabem que viver em Cristo é uma luta constante contra o nosso próprio eu. Essa é a maior batalha aí que nós travamos, né? Vencer o nosso eu a cada dia, né? É uma batalha, é pegar um leão por dia aí para você vencer e falar: eu sou de Cristo, eu tenho que permanecer na presença dele. Então, muito bom, irmão, Deus usar aí o irmão para fazer a gente lembrar disso aí. Gostei que o irmão realçou a questão da perseguição está aumentando, né? Então, para a gente ter essa percepção, porque ela não está aumentando assim de uma vez, né? Mas ela vem em pequenos detalhes, em pequenas coisas, pequenas palavras, e que deixam claro aonde é o destino disso tudo aí, aonde querem chegar. Então, muito bom aí a gente ter essa percepção, você que é cristão aí, tem essa percepção, né? E veja, e cuidado, né? Às vezes você está entrando em debates, em discussões, e não adianta, tem coisas que só adianta orar. Não adianta você ficar discutindo com uma pessoa que está completamente ali subjugada, dominada. Aí tem que orar realmente, né? Não adianta, até porque nós sabemos que tem pessoas que já cometeram o pecado irreversível, né? O pecado para a morte, que é a apostasia, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quanto a isso, nem adianta orar mais, né? Se ora para Deus te dar livramento, dar livramento para os outros, mas isso aí não adianta mais, né? Já se foram, né? Não tem, vou dizer bem claro, é pesado, tá, irmãos? Para estes não tem mais esperança de salvação, tá? Bom, o cristão que o irmão falou aqui, um negócio interessante, né? Que deve ter gente aqui vai começar a orar a Deus, pedindo a Deus direção, e é importante que você ore. Acho que a palavra de Deus ela tem esse poder, né? Estava vendo ali um vídeo ontem, uma encenação, né? Uma história ali com o intuito de ensinar. E um pastor que foi pregar na igreja da minha pastora, né? E chegando na igreja lá, o pastor já estava preocupado, estava angustiado, porque estava terminando o culto, quase terminando o culto, muito louvor, né? Muita cantoria, muita distração, e a ministração da palavra nada, e ele era o convidado para pregar. E o que aconteceu quando estava chegando ali, a pastora avisou para ele: você vai ter 10 minutos e tem que entregar na hora certa. Aí 10 minutos para a palavra, aí ele fez assim, ele deu uma saudação para a igreja, falou: se não me engano foi o Salmo 23, gente, o Salmo 23, tá bom? Então vocês eu vou ler aqui, aí leu lá, o senhor meu pastor e tal, terminou o Salmo 23, ele falou: agora vocês vão lá, leem na casa de vocês, ele medita, né? Quer dizer, não tinha tempo para ele, né? Fazer uma boa explanação da palavra de Deus, trazendo aquilo ali, aquela mensagem pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes está acontecendo isso também, né? A igreja, ela não está dando o devido valor à palavra que tem poder para transformar a vida das pessoas, porque através da palavra nós conhecemos e podemos então colocar em prática, né? Outra coisa que o irmão falou aí, a questão das acusações, né? Que têm sido feitas, elas vêm diretamente sobre a nossa prática de fé, e aí dizendo que nós somos radicais, né? Que nós não temos amor, né? Porque realmente nós mostramos que devemos servir a Deus, né? E que o verdadeiro amor está em a pessoa se afastar do pecado e não querer justificá-lo, porque Jesus ele não morreu para justificar o pecado, ele morreu para justificar o pecador e libertá-lo do pecado. É diferente, né? Então, muito bom, irmão, trazendo isso aí, mostrando essas acusações que são totalmente sem fundamentos e potencializadas, né? Colocado ali todo um poder de informação, toda uma técnica de manipulação para pegar os corações incautos, né? Para fazer aqueles corações, até aqueles que às vezes estão até dentro de uma igreja, mas que não estão firmes, e aí repete como papagaio aquilo que está sendo ali colocado, inculcado em suas mentes. Então é importantíssimo dizer isso. Vamos orar, igreja. A igreja não deve se deixar levar por isso aí. Existem muitas técnicas, as pessoas estudam profundamente para poder manipular a mente das outras. Vamos orar a Deus e pedir direção. E outra coisa importante que o irmão falou aí, tem tantas: Cristo morreu por nós, nós devemos viver por Cristo, né?
Então, assim como ele morreu por nós, nós devemos morrer para este mundo, né? Para as coisas que não agradam a Deus, e viver para Cristo. O maior prazer do cristão é viver para Cristo, porque a nossa esperança não está aqui nessa terra, mas ela está na eternidade. E, finalizando aqui, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, né, nós teremos lutas e deveremos perseverar até o final dessa caminhada. Então, uma palavra muito rica, né? Uma palavra edificante, né? De exortação, né? E traz para a gente também o desejo de estar ali buscando a Deus, buscando a sua palavra e buscando a prática dessa palavra, que é muito importante para as nossas vidas. Então, irmão Luiz, que Deus ele continue aí abençoando a sua vida, né? A tudo aquilo que aprove a ele colocar debaixo da sua responsabilidade, dando cada vez mais lucidez espiritual e também lucidez em todas as áreas da sua vida, lhe capacitando aí para que o irmão tenha sempre o discernimento, a sabedoria para tomar as decisões, fazer as escolhas corretas, dirigidas pelo seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí, dê muita saúde e fortalecimento espiritual para o irmão, no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus agora. Qual é o louvor que nós vamos fazer? Bom dia também, e a paz do Senhor é a nossa irmã Jaqueline, que já está conosco aqui, né? Qual é o louvor que nós vamos fazer hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291 da harpa cristã. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cumprimentar também os irmãos e irmãs que estão aí presentes aí através do Instagram, né? Participando aí, ministrando esse culto conosco ao nosso Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias mais uma vez, né? Agora no Salmo de número 54. Salmo de número 54. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão abrindo aí no Salmo 54, eu vou orar a Deus, pedindo a Ele que nos conceda aí a direção da palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, aquilo que eu quero falar, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, está aqui no Salmo 54, Almeida, revista e atualizada, é a versão que eu vou ler aqui agora. Talvez você possa estar lendo em uma outra versão. As palavras podem ser um pouco diferentes, mas o sentido é o mesmo. O que Deus está falando aqui através dessa palavra é a mesma coisa, seja qual for aí a tradução que você está lendo. Na tradução da Almeida, revista e atualizada, você tem um subtítulo, né? Tem um título aqui para o Salmo, na verdade, que está assim: Apelo para o socorro divino, ao mestre de canto, salmo didático, para instrumento de cordas, de Davi, quando os eféus vieram dizer a Saul: não está Davi homozeado entre nós? Então, Davi ali fugindo, né, da justiça ali no meio dos povos estrangeiros, né? Sem ter nada, sem ter culpa, né? Então Davi estava passando por uma situação muito difícil, né? Perigo de morte, né? Dificuldade de alojamento, um monte de homens com ele, mulheres, e eles tendo que fugir tudo junto ali, e isso, muito injustamente. Davi servia a Deus fielmente e também servia ao rei Saul fielmente, mas estava sendo perseguido, porque Saul havia sido rejeitado para não ser mais rei, e Saul tinha consciência já de que Davi era o escolhido de Deus para ficar no seu lugar. Então, qual era a luta de Saul? A luta de Saul é para que não se cumprisse a vontade de Deus. Olha que coisa, né, irmãos? Parece alguma coisa que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Será que está havendo essa luta nessa terra para que não se cumpra a vontade de Deus? Para que as pessoas não ouçam a palavra de Deus e sejam salvas? Então, nós podemos fazer aí uma comparação entre o que estava acontecendo aqui com o rei Davi, né, com Davi e todos aqueles que estavam acompanhando ele,
e o que está acontecendo hoje com a igreja, né? Então a Bíblia sempre ela traz essa questão, né? Tem um salmo didático, né? E ela traz sempre essa questão de que aquilo que aconteceu no passado vem trazer ensinamentos para nós, para a igreja, no dia de hoje. Então vamos ver o que fala. Vou dar uma leitura primeiro em todo o salmo e depois a gente vai vendo parte por parte. Diz assim, versículo 1: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É um salmo curto, mas muito profundo, né? Traz uma mensagem muito profunda aqui para as nossas vidas, né? Você que está aí, talvez vivendo aí uma situação de perseguição, de luta, talvez consiga se enxergar nessas palavras que Davi estava falando com Deus, né? Nessa oração que Davi faz ao Senhor nosso Deus, e talvez isso vai trazer uma inspiração muito boa, uma direção muito boa para a sua vida. Então ele começa, né? É muito possível que isso tenha acontecido no momento em que Davi estava se escondendo ali do seu filho, né? do Absalão, né? Como eu falei do Saul, mas também é provável que possa ter acontecido naquela rebelião que o seu filho Absalão fez contra ele. Então, ele começa dizendo: Deus, salve pelo teu nome e faz justiça pelo teu poder. Então, primeira coisa, é um pedido, né? É uma súplica que o rei Davi está fazendo a Deus, né? E ele não fala: ó Deus, salva-me porque eu sou merecedor pelos meus méritos, mas salva-me pelo teu nome, né? Pelas tuas promessas, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Então olha como Davi ele sabe se achegar a Deus. Ele não chega, como Jesus falou, daquele fariseu batendo no peito e dizendo que dava esmolas e que fazia tantas orações e que fazia tantos jejuns. Ele dizia: eu mereço, o Senhor tem que me ouvir porque eu mereço. Não, nós não merecemos. É pela graça, é pelo amor, é pela misericórdia de Deus. E Davi ele tinha essa consciência. Por isso que ele é revelado como um homem segundo o coração de Deus. Então ele pede ajuda a Deus, né, diante daquela situação de ameaças, injustiças que ele estava sofrendo, né? Tanto que fosse o caso do Absalão, como se fosse o caso do Saul, mas estava vivendo uma situação. O caso do Absalão é muito bom, um filho que se levanta contra o seu pai, um filho que tem um desejo de matar o seu pai, mesmo depois de ter sido perdoado. Ele matou o irmão dele na covardia, né? E ele foi para o exílio, e depois, através do estratagema ali usado por Joabe, consegue retornar, obter o perdão do seu pai, e ele se rebela contra o seu pai. E olha só, está ali Davi correndo perigo de vida com o seu povo lá pelo meio do mato, e ele chega ao cúmulo de ter relacionamentos íntimos com as concubinas do seu pai no terraço lá do palácio, diante de todo o povo de Israel. É uma coisa, né, horrorosa, né, uma coisa terrível. Então você vê a situação que Davi está vivendo, como não estava o coração de Davi naquele momento. Mas o que ele faz, né? Em vez dele dizer: eu não quero mais fazer beicinho, bater pé, eu vou sair agora da congregação, né? Não vou mais não, tanto tempo que eu estou buscando e nada acontece, só acontece coisa ruim. Não, Davi não fez nada disso. Ele tomou uma atitude objetiva, prática, não ficou parado. Ele foi lá, fugiu com seus homens de confiança, fugiu com as pessoas que o apoiavam, e ele foi buscar socorro em Deus, irmãos. Isso que é importante, né? Então muita gente aí passando por uma situação difícil, e ao invés de buscar socorro no Senhor Deus,
vai buscar socorro numa pessoa que não tem nada para acrescentar na sua vida, ou em coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Não, busque o socorro em Deus, fale com Deus. A Bíblia apresenta a Deus como socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, mesmo diante de uma rebelião de um filho contra um pai, uma situação terrível, ele lembra-se de quem para buscar socorro? Ele busca ao Deus Todo-Poderoso. No versículo de número 2 diz assim: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Então, o que ele vai fazer, né? Davi é um homem de oração, de um profundo relacionamento para com Deus. Ele mostra uma dependência. Então, como Davi ia sair para as suas guerras, né, para as suas empreitas, ele nunca saía, né, sem antes consultar a Deus. Eu devo ou não devo fazer isso? Eu devo ir a essa guerra ou não devo ir? Eu devo ir a essa luta ou não devo ir? Sempre o Davi estava o quê? Consultando a Deus se ele devia ou não fazer aquilo ali. Então, isso serve para a gente também, irmãos. Às vezes você tem uma decisão importante para tomar na sua vida. Talvez essa decisão importante que você vai tomar é na área profissional. Talvez essa decisão importante que você vai tomar é na área familiar, na área sentimental. Se submeta a Deus, fale com Deus, não deixe de orar, né? Você às vezes vai passar ali, vai fazer um concurso público, né? Talvez até você tenha se preparado bem, você tenha estudado, mas não confie nisso não, confie em Deus, vai, coloca diante do Senhor, fala com Deus para que Ele venha trazer aí uma resposta, uma transformação, uma vitória realmente para aquela situação, né? Você tomou as providências objetivas, né? Você se preparou, mas nós devemos nos submeter a Deus, tá? Para que possamos ali ter uma resposta. Então, Davi ele vai falar com Deus: escuta a Deus a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Então era importante para Davi saber que Deus estava ouvindo as suas orações e falar para Deus que aquilo ali era importante para ele. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos verbalizar. Então tem gente que fala: Deus sabe o que eu preciso, você não está vendo, né? Deus, você não está vendo a minha situação? Não, a Bíblia mostra homens de orações e homens que gastavam tempo com a oração, homens que ficavam ali horas e horas orando e falando com Deus, e eles tinham um relacionamento com Deus mais profundo que qualquer outro homem, mas eles não negligenciavam a oração. A oração é muito importante. Olha o que está sendo falado aqui hoje, né? Então, você quer ter vitória, você quer ver as coisas se transformar, você quer ver mudanças, você precisa começar a ter um relacionamento de oração para com Deus. É falar, oração é falar, é verbalizar. Não é só você pensar: será que Deus me escutou? Será que não? Será que Deus está vendo a minha situação? Será que não? Isso é dúvida. Isso aí é coisa que não agrada a Deus. O homem que fica ali, né, incerto quanto se Deus está ou não ouvindo, se Deus está ou não respondendo, isso está manifestando, isso aí não é fé, isso é dúvida. Nós precisamos manifestar para Deus o quê? Fé. E a fé, ela vem através da oração, através de ouvir a palavra, de colocar em prática. Então fé é quando você ainda não está vendo, aquilo não tem nenhum sinal do que aquilo vai acontecer. Vamos lembrar do Elias, né? Elias ali, lá no finalzinho do 1 Reis, capítulo 18, quando ele vai enfrentar ali os profetas de Baal, que chegam depois que ele venceu a batalha, tudo direitinho, e estava naquela seca, né? Ele tinha orado para que fosse a seca e ele orou para chover. E ele pede lá o seu moço lá para olhar, né? O seu ajudante lá para olhar se já vinha chuva, né? E ele foi olhar, não tinha nada. Aí falou, orou de novo, falou: agora vai lá de novo. Aí falou: olha, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí vai lá e avisa para o Acabe, né, para o rei Acabe, que vai chover. Olha que fé, irmãos, olha que fé. Isso é que nós precisamos demonstrar, esse tipo de fé que Deus se agrada, e não aquela pessoa que fica, né, reclamando, né? A pessoa não ora, só fica falando para um e para outro. Vamos pegar o seguinte: pega todo esse tempo que você fica reclamando, sozinho, com os outros,
otimiza isso aí, canaliza isso aí e fala com Deus. Quer reclamar? Reclama aos pés do Senhor, chora aos pés do Senhor. Tenha aí o hábito de orar, de falar com Deus. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante dos problemas dessa vida. É preciso a pessoa se dobrar diante de Deus e falar com Ele, reconhecer que Ele é o Senhor e que Ele é Deus. Vamos continuar aqui, no versículo de número 3 diz assim: pois contra mim se levantaram os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Então as pessoas se levantavam de uma forma desrespeitosa, né? de uma forma violenta contra o Davi, xingando, atacando pedras. Um homem que estava ali colocado para ser o líder daquela nação, e um líder colocado por Deus, não foi colocado por homens, foi colocado por Deus. Então havia uma unção especial sobre Davi, e as pessoas ali, aquelas pessoas que se voltaram contra Davi, elas desrespeitavam esta unção. E sabe, elas não estavam desrespeitando a Davi, não. Elas estavam desrespeitando a vontade de Deus. Elas estavam desrespeitando aquele que Deus colocou para estar conduzindo aquele povo. Era isso que estava acontecendo. E Davi tinha plena consciência disso, porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Não era porque Davi era perfeito, foi perfeito, né? Davi, nós sabemos que cometeu pecados terríveis. Davi, ele adulterou ali com a Betseba, e ele matou o marido dela, Urias, mandou matar o marido dela, mandou botar na frente mais perigosa da batalha para que morra. Ele deu uma ordem direta para Joabe, através de uma carta selada, entregue pelo próprio Urias, a própria vítima. Um pecadão, né? Um pecado enorme que ele cometeu. Mas ele não justificou o seu pecado. Na hora que ele foi confrontado com a palavra, olha que isso é importante, tá, irmãos? Na hora que ele foi confrontado com a palavra, ele disse simplesmente: pequei contra o Senhor. Ele assumiu o seu pecado. E na mesma hora o profeta retruca para ele: Deus perdoou o seu pecado e você não vai morrer. Porque era um pecado de morte, o adultério era um pecado que era mortal, né? E o assassinato também. Então ele cometeu 2 pecados mortais, mas Deus foi e perdoou. Por quê? Por causa da sinceridade, da submissão. Eu pequei. Ele não falou, foi a mulher que ficou pelada lá em cima do terraço e aí eu não pude resistir, né? Não, isso você sabe, são os hormônios, né? Os hormônios estavam fervilhando e eu não consegui me controlar. Não fez como Saul, não. Ele falou: pequei. Eu sabia que eu não podia fazer aquilo ali e eu fiz. Fui eu que pequei deliberadamente. Então, uma das coisas que Deus se agrada muito na gente, no seu povo, né? No homem, na mulher de Deus, é quando a pessoa é sincera. É quando a pessoa vai com ele e fala a verdade. É quando a pessoa reconhece a sua culpa e pede perdão. Então tem muita gente colocando aí o pecado para debaixo do tapete, ou muita gente até que nem debaixo do tapete, continua com ele aí exposto, né? Continua com o seu pecadinho de estimação como se nada tivesse acontecendo. Mas ele falou: olha, contra mim se levantaram os insolentes, os desrespeitosos, as pessoas que estão agindo de forma violenta, tentando me tirar a vida, tentando matar os meus aliados, as pessoas que estão comigo. Então, Davi estava aqui expondo a sua causa, expondo o seu problema. Meu irmão, minha irmã, você que está participando aí desse culto conosco, você que está aí ouvindo a palavra de Deus, né, nesse dia, qual é a sua causa? Você já colocou ela diante de Deus? Ou você só coloca para os outros? Você reclama, só fica pedindo para as pessoas orar por você, mas Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir o seu coração, Deus quer falar contigo. Então você já se apresentou diante dele? Já falou com ele? É esse meu problema? É esta a minha situação? Eu preciso do Senhor, eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como sair desse problema.
Pode ser que outra pessoa esteja menosprezando o seu problema, porque o ser humano ele tem esse negócio, né? Quando é com o outro ele acha pequenininho, não tem problema algum. Mas para você isso é um grande problema. Você precisa resolver isso. Então, se as pessoas não te entendem, se as pessoas fazem pouco do seu problema, da sua situação, deixa de se importar com isso e passe a se importar com Deus e coloque isso diante do Senhor para que Ele traga uma resposta para você. Pare de sofrer por quem não pode resolver a sua vida, por quem não pode resolver os seus problemas. E comece agora a se curvar diante de Deus, a gastar toda essa energia que você usa para tentar buscar socorro onde não vai encontrar, para encontrar socorro naquele que realmente pode te ajudar. É isso que é importante nós entendermos, é isso que é fé, irmãos. Nós vivemos pela fé, nós estamos num mundo de trevas, de escuridão, de perdição. Não se iluda com essas luzes, com esses palcos, esses holofotes. Isso é tudo ilusão, é um mundo de trevas, e só tem uma forma de a gente ser guiado nessas trevas, é com o joelho no chão e submetido ao Senhor Jesus, é buscando nele a força. E olha que Davi já sabia disso milhares de anos atrás, e ele consultava a Deus a cada empreita, a cada decisão, a cada escolha que ele ia fazer, ele estava consultando a Deus. E quando não consultava, quebrava a cara que nem um Betseba, né? Mas quando ele consultava, ele era bem sucedido. Então vamos ter esse pensamento, né? Essa pessoa aí, ela não vai poder me ajudar. Essa situação, esse problema, só Deus. E coloca diante de Deus. E como nós sempre falamos aqui, quer sejam coisas pequenas, quer sejam coisas grandes, é bom que todas as coisas nós coloquemos diante de Deus, nós consultemos a Deus, nós pedimos a direção e a ajuda de Deus em todas as coisas, para que nós possamos então ser bem-sucedidos. Então Davi ele apresentou a sua causa e depois ele reforça. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Olha só, eis que Deus é o quê? O meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Então, olha só o que Davi vai dizer aqui, irmãos, que ele reconhece que Deus é o seu ajudador, aquele que pode trazer resposta, é aquele que pode transformar as situações na sua vida. Você já reconhece isso? Que Deus é o seu ajudador, que Deus é que pode transformar a sua vida. Você reconhece que esse pedaço de pão e esse café que você tomou nessa manhã foi porque Deus te deu capacidade, força, saúde para trabalhar, para estar buscando? Você reconhece isso? Você reconhece que se o ar está entrando pelo seu nariz, pelas suas narinas, é porque Deus te deu esse oxigênio e a capacidade de captá-lo? Você reconhece isso? Você reconhece que você abriu os olhos nos dias de hoje pela misericórdia de Deus? Então você está no caminho certo. Se você já começa a reconhecer essas pequenas coisas, Deus sustenta todo. Não é só você não, irmão. Irmã, não é só você não. Você que está aí, meu amigo, minha amiga, não é só você não. Deus sustenta todo esse universo. Deus sustenta cada anjo, cada ser celeste, cada coisa, aquela borboleta pequenininha, aquele micro-organismo que nós não conseguimos enxergar. Deus sustenta cada coisa, cada batida do seu coração, cada órgão no seu corpo. Deus sustenta todas as coisas. Olha a importância de reconhecer isso e de se curvar diante desse Deus maravilhoso. Olha como Davi ali naquela época ali, ele tinha plena consciência que Deus sustenta, né? O homem ele quer controlar tudo, ele quer ser o dominador de tudo, mas na verdade é Deus que sustenta todas essas coisas. Se Deus mudar um mínimo de grau ali da órbita do Sol, acaba com a Terra. Se um desses meteoros aí que ficam pela Terra, voando pelo espaço aí, vier nesses meteoros gigantes, vier de encontro à Terra, acabou a Terra. Vocês estão vendo qual a importância de Deus?
Num piscar de olho, tudo isso aqui pode deixar de existir. E um dia nós teremos problemas mais graves, situações mais graves do que essas tristes que nós estamos vivendo aí no Sul, na Índia e em várias partes do mundo. Não é só que não, gente. Está acontecendo pelo mundo todo. Mas é só o princípio. Vão ter dias que as coisas serão piores. Por quê? Porque já está escrito na palavra de Deus, já está determinado na palavra de Deus. Mas Deus hoje está sustentando. Deus hoje está cuidando. Jesus hoje, ele não é juiz, não é executor. Jesus hoje é advogado, é sacerdote. Então é época de salvação, é época de se curvar diante dele, pedir ajuda, buscar a ajuda do Senhor. Vai ter dia que a gente não vai precisar buscar, porque ele vai estar presente dentro de cada um de nós. Deus fará tudo em todos. Mas não chegou esse dia, né? Por enquanto nós estamos num tutorial. O Espírito Santo é um tutorial até o reino dos Deus, até o reino dos céus. Nós estamos nesse tutorial, precisamos entender, né? E esse tutorial, ele respeita a nossa vontade. Ele não é invasor, ele não é opressor. Então a pessoa tem que se submeter a ele de livre e espontânea vontade. E isso nós só fazemos também, mais uma vez, voltamos à oração. Ninguém consegue permanecer na presença de Deus se não estiver em oração, buscando. Por quê? Porque nós vivemos no meio das trevas, irmãos. A gente precisa entender todo o holofote, toda a luz, todo esse brilho, esse glamour que nós estamos vendo, são trevas. Precisa enxergar isso. Aí nós podemos ver realmente que a luz está onde? Dentro de nós, não fora, através do Espírito Santo de Deus. A luz está no nosso interior e não fora. O reino de Deus hoje habita dentro de cada um de nós que compomos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. É isso que nós aqui precisamos entender e como é necessária a oração. Vamos dar um exemplo para a gente entender melhor? Daniel, ministro de 3 grandes reinos, de 3 grandes reis, mas ele dizia, é impossível viver nessa terra sem orar pelo menos 3 vezes, 3 vezes por dia, e mesmo debaixo de um decreto que proibia de orar qualquer outro Deus que não fosse lá o Deus lá dos babilônios, ele foi lá e orou a Deus, mesmo sabendo que iria cair na cova dos leões, e caiu na cova dos leões, e Deus o livrou. Aprove a Deus livrar ele. Se não livrasse, ele estava salvo de qualquer jeito, irmãos. O importante é ser salvo. Então, isso que é importante a gente entender na nossa vida, né? Que só temos esse Deus, e que Ele é que vai nos sustentar até o final da nossa caminhada. Vamos dar continuidade aqui nessa palavra de Deus. Então Davi reconhece, né? Aqui no 4, e no 5 ele diz assim, ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Então ele fala que Deus ele é fiel, e que aquilo que está oprimindo ao Davi, oprimindo ali aos seus, né? Está causando toda aquela situação de perseguição, né, de ameaças, né, de medo, aquele terror todo que eles estavam vivendo naquele momento, era Deus que iria retribuir, fazendo com que aquilo ali cessasse, aquele mal acabasse. Você está vivendo uma situação de opressão aí na sua vida, sua casa, sua família, está passando por uma situação muito difícil, o coração está apertado, está dolorido. Então, quem vai transformar essa situação é Deus. Faz que nem Davi, é Deus que vai mudar essa situação. Mas olha, muitas vezes as pessoas erram, né? Porque ao invés de ela falar com Deus, ela já quer ir direto atacar aquela pessoa ou aquela situação que está dominada pelo inimigo. E isso não é sabedoria. Porque quem vai fazer a obra é Deus, não é você que vai fazer. Não são as suas palavras, né? Então você vai lá e entra num confronto direto e acaba levando ali
né, uma rajada maligna por conta de falta de sabedoria. Opa, o que Jesus falou? Entra no teu quarto em pessoal, tranca a porta e fala com Deus e somente com Ele, porque aí você vai ver, a obra é dele, eu estou confiando nele, é Ele que vai fazer, não sou eu, não é a minha retórica, não é porque eu ouvi eu levantei a minha voz e falei, demônio, sai, não é isso, irmãos, não é isso. Fala, Senhor, repreende esse demônio no nome do Senhor Jesus. Olha essa coisa maligna que está cercando ali a minha vida, ou cercando a vida daquela pessoa querida ali, aquela pessoa amada, que está ali dominada por aquele vício, está dominada por aquela situação, que está sendo ali enganada naquela situação. É assim que nós chegamos para Deus e confiamos nele e sabemos que Ele é que vai transformar e vai modificar aquela situação. E não você indo lá achando que é o pistoleiro do faroeste, saque primeiro, não vai dar certo, né? Você não é, nunca foi e nunca será no mundo espiritual esse pistoleiro. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele que pode vencer essa luta aí. Então se coloque aos pés dele e fale com Ele. É isso que é necessário. É Ele que vai transformar, como Davi falou, é Ele que vai retribuir a esses que estão me atacando, a esses que estão me desrespeitando, a esses que estão agindo com violência contra mim. É Ele que vai retribuir. Então, Deus é que vai dar a resposta na sua vida. É o Senhor Jesus que vai dar a resposta na sua vida. Tem gente te enganando, tem gente passando a mão naquilo que é teu, metendo no bolso aquilo que é teu, agindo de forma desonesta, gente que muitas vezes até diz que é de Deus, gente que muitas vezes bota 2 quilos de Bíblia debaixo do braço e vai para uma igreja e está enganando o irmão, está usurpando aquilo que pertence ao irmão, está se escondendo atrás das forças e poderes desse mundo para enganar o irmão, para enganar a irmã, e disse, irmão, fala com Deus, coloca essa situação nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai transformar essa situação. E não se exalte com a pessoa, não, e não se exalte com a situação, não, fica tranquilo, coloca nas mãos de Deus e descansa, fala, Deus é o Senhor que vai me responder, eu estou colocando essa situação nas tuas mãos, é o Senhor que vai responder na minha vida, no nome do Senhor Jesus. E você vai ver a coisa maravilhosa que Deus vai fazer, né, quando você abrir o seu coração e confiar no Senhor. Então vamos ver como continuar aqui o nosso irmão Davi. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. E Deus é maravilhoso, né? Ele é bom, Ele é maravilhoso. Sabe, Davi, ele agora já começa, antes de ter a resposta, dizendo que vai louvar, que vai agradecer e que vai oferecer para ele o que? Oferta, né? O sacrifício hoje, né, seria uma oferta de louvor, de adoração, de se submeter a Deus, né? Ele estava desde já manifestando a sua gratidão, dizendo, eu vou fazer porque eu sei que o Senhor já fez, o Senhor vai me dar a vitória. É isso que é fé, irmãos. É isso que é fé, você já ter a consciência, quando você ora, que Deus já está te dando a resposta, que Deus já está transformando aquela situação. É essa fé que Deus se agrada, não é aquela fé do será, né? Então a gente fala, acaba de orar, aí será? Acabou, né? Você mesmo com a sua boca já está aí anulando a sua oração. Então você orou, chorou diante de Deus, colocou as lágrimas, colocou ali a sua causa, agora confia, agora calma o teu coração, e falou com Deus, pronto, acabou, é com Deus. Você não falou com Deus? Então não adianta falar com Zé, com Maria, com Pedro, com Joaquim, acabou, é com Deus, está fechado com Ele, deixa nas mãos dEle, não desdiz aquilo que você falou diante dEle, não dê oportunidade para alguém colocar uma semente de incredulidade no teu coração.
deixa agora com Deus. Agora eu vou, né? É isso que você vai ter que segurar, né? A sua própria boca, a sua própria língua. Deixa Deus trabalhar nessa situação. Coloca nas mãos do Senhor e aguarde a resposta que Ele vai te dar em nome do Senhor Jesus. Vamos ver como é que fechamos aqui essa palavra, então? Só mais um versículo, né? E diz assim no 7: pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos, né? Então vamos entender, né? Primeiro Davi fala de tantas situações que Deus já havia cuidado dele lá no passado, né? Então situações que ele já tinha vencido e Deus tinha livrado, né? Ele fala do urso, do leão, do Golias, né? Tantas outras coisas que tinham acontecido na vida do Davi. Se você olhar, e eu estou falando porque eu também já de vez em quando eu faço esse exercício espiritual. Se nós, vamos falar assim, se nós olharmos para trás, e nós vamos ver muita, estou falando com você que já tem aí um tempo na caminhada, e você que vai começando, você vai ter também essa experiência. Nós vamos olhar aí quantas vezes que nós parecíamos cercados, sitiados, sem qualquer condição de sair de uma determinada situação, e Deus foi lá e nos mostrou uma saída, nos deu uma saída, nos deu ali a vitória sobre aquela situação. Quantas vezes, irmão, irmã, quantas vezes nós podemos ver isso? Não é possível que você não tenha visto isso até hoje. Que eu já vi tantas vezes, né? Não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas aí. E aí Davi ele traz aquela memória do seu relacionamento com Deus, daquilo que Deus fez na sua vida, para aquilo que ele estava vivendo naquele momento e dizendo, olha, o Senhor já me deu essa vitória. Porque o mesmo Deus que me deu a vitória no passado, é o mesmo Deus que está me dando a vitória aqui hoje, nesta oração que eu estou fazendo. Entenderam, irmãos? Entendeu aí? É isso que nós precisamos ter. É essa fé inabalável. Muitas vezes a vitória não vem da forma que nós queremos, mas com certeza vai ser o melhor para a nossa vida. Muitas vezes não é aquilo que a gente está querendo. Às vezes o que a gente está querendo é uma coisa até que pode ser destrutiva, e Deus está vendo, né? Às vezes os nossos olhos eles nos enganam, às vezes a nossa visão ela nos engana, mas Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Então ele, por amor, ele nos leva a uma outra situação que é melhor. E sabe de uma coisa, um pouquinho mais, às vezes na hora a gente não vê isso, mas um pouquinho mais na frente a gente entende, fala, puxa, né? Glória a Deus, né? Deus sabia que ia acontecer isso, eu não estava vendo, eu não tinha pensado naquilo, mas Deus já sabia que aquilo ali ia acontecer e Ele fez daquela forma para que eu não sofresse as consequências daquilo ali. Deus, Ele é maravilhoso. E sabe o que é mais maravilhoso? Ainda que Ele não fizesse nada disso, ainda que Ele não respondesse nada, Ele já fez demais, Ele já nos salvou. Ele já nos salvou. A gente não merecia salvação, a gente já estava condenado para o inferno e isso era justo demais para nós, mas Ele foi e nos salvou através do seu Filho, o Senhor Jesus, né? Então tudo isso que Ele acrescenta em nossa vida é pelo seu amor, é pela sua misericórdia, é porque Ele é bom. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prove, tá? Prove, em nome do Senhor Jesus. Que Deus aí abençoe, que essa palavra ela tenha trazido ao seu coração fé, esperança, consolo, exortação, né? Seja uma palavra de edificação para a sua vida. E eu agora vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as colocações que o Espírito Santo estiver dirigindo aí, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, então o irmão está com a palavra mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá bom, então, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, apenas ressaltar. Eu gostei muito quando o senhor falou assim, verbalizar as nossas necessidades demonstra a nossa fé em Deus. E é isso mesmo. É importante nós lembrarmos que lá em Filipenses, no capítulo 4, que não falo em memória,
numa receita contra a ansiedade, Paulo fala que nós temos que colocar, através da oração, de súplicas, nós temos que colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, independente de, naquele momento, elas serem supridas ou não. O apóstolo Paulo fala que a paz que transcende todo entendimento vai guardar os nossos corações. Então, nós podemos estar num momento de aflição, num momento de muita dificuldade, mas quando é até psicológico, quando nós falamos sobre aquilo, humanamente falando, pela natureza, como Deus nos fez, porque Deus, Adão, ele conversava com Deus todo dia antes do pecado ao cair da tarde. Então, essa propriedade, né, que Deus comunicou com o ser humano, que é conversar com ele, isso em que pese todo o pecado, nós temos ainda através da oração. E conversar com Deus, conversar com o Criador, espiritualmente falando, traz paz. Por quê? Porque você está com Deus e você tem fé na obra de Cristo, a paz com Deus já foi selada. Então, por isso que o apóstolo Paulo vou te falar, não, mas a paz que transcende todo entendimento vai guardar teu coração. Tipo assim, tranquiliza, você não sabe o que eu vou fazer, mas acalma o teu coração. Então, isso é muito importante. É dificílimo para nós, seres humanos, nos momentos de angústia, nós somos que nem criança com fome, né, bebezinho? Me dá, não quer saber, mas é a forma que Deus trabalha em nós, porque muitas vezes essa não resposta imediata, tudo isso tem um porquê. Nós podemos até não saber, na grande maioria das vezes nós não sabemos, mas existe um porquê. O outro ponto que o senhor ressaltou, que é muito importante, e a gente não percebe isso no dia a dia, é que, na verdade, quem desrespeitava Davi está desrespeitando, não é? Um filho de Deus, né? Era filho de Deus, era o rei. Você desrespeitar uma autoridade, não interessa se ela seja corrupta, se ela seja mal, se ela esteja destruindo tudo. Isso é que eu acho bonito, a coerência da palavra de Deus, porque não adianta, nós vamos combinar todo mundo votar em fulano, não é assim. Vai estar lá quem Deus quiser que esteja. Evidentemente, nós temos que cumprir as nossas obrigações como cidadãos. Nós temos que orar para os nossos representantes legais, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Isso é da palavra de Deus. Nós não podemos nunca amaldiçoar, que morra, não. Vamos orar para que tenhamos isso. E lembrando disso, então é muito importante entender que quando nós desrespeitamos uma autoridade, no final do dia, ou desrespeitando o mais humilde dos seres humanos, que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos desrespeitando. Isso é muito importante. É preciso realmente termos que ter esse respeito, essa lembrança em nós. Outro ponto que o senhor falou é que não adianta. Você pode passar por um problema na sua vida, um pai que perde um filho para um bandido, uma situação grave, não adianta. Aquela pessoa, ela pode passar o resto da vida na cadeia, que aquele pai não vai ter, só mesmo Deus. Então, aí Davi é muito interessante, que nós temos que confiar o seguinte: tudo bem, eu vou atuar aqui na justiça humana, tudo bem, mas a vingança pertence a Deus. Deus é o justo juiz, Deus é quem sabe, e para não ficar nada de mal, você não ficar confuso lá na eternidade, tudo isso vai ser esquecido, senão você estaria sofrendo
Muito bem. Outra coisa também que o senhor colocou, muito importante que o rei Davi falou, louvar a Deus independente das circunstâncias. Demonstra, é uma atitude de fé. Independente de qualquer coisa. Jó estava na miséria que estava, perdeu tudo, mas ele não blasfemou contra Deus. Então, nós não precisamos ter falta. Você está passando por dificuldades, muitas, insuperáveis, está sofrendo, estou. Mas não diga, está tudo bem, glória a Deus, Deus é fiel. Não, você lá com o teu coração doído, você mesmo chega, você louva a Deus, dizendo, meu coração está doendo, meu Deus, mas eu sei, mesmo assim eu vou te louvar, porque eu sei que essa terra aqui, eu estou como um peregrino em terra estranha. Nós precisamos realmente ter essa consciência. Hoje a pregação, e que pese ter sido curta, ela foi muito rica, não é? Outra coisa também, aqui tem não sei onde é que tem uma música que diz que recordar é viver, né? Muito importante isso. O senhor falou uma coisa muito importante também, que a lembrança de todos os livramentos que Deus nos deu na nossa caminhada. O senhor falou caminhada, então caminhada, a pessoa está convertida ali, se converteu 6 meses, e não sei o que é lá, e o mais importante na nossa caminhada é que nós, da mesma forma que nós temos que imaginar que nós somos, temos que ter a certeza de que nós estaremos na eternidade, nós temos que nos lembrar dos livramentos que nós tivemos, nós temos que nos lembrar dos livramentos que nós tivemos no passado, que Deus nos concedeu. Isso renova a nossa alma, e isso é justiça, é essa gratidão a Deus. Eu me lembro que antes mesmo de eu ser cristão, de eu realmente aceitar Jesus, que eu era católico, que eu não entendia nada, eu me lembro que muitas vezes eu poderia ter morrido, e que houve livramento, não de graça, mas por misericórdia. Então o homem tem sim, examine-se o homem a si mesmo, e tenha gratidão a Deus. Então essa mensagem, pastor, quando a gente pede esse apelo ao socorro divino, ela tem tudo isso que o senhor falou, né, que eu ressaltei aqui, que nós precisamos ter sempre isso em mente. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade, Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família, o seu ministério, e tudo que aprova ele que o senhor cuidar. Obrigado. Amém, glória a Deus, glória seja o nome do Senhor Jesus. Antes da gente falar aqui sobre a oração, né, não vou fazer a oração já, eu quero convidar os irmãos para o dia 16, né, de junho, nós vamos ter a nossa Santa Ceia, tá? Então marca aí na agenda, 16 de junho, Santa Ceia, então providencia aí o pão, né, o suco de uva, para participar do corpo, do sangue do Senhor Jesus. Claro, você que já se converteu, você que está congregando aí numa denominação, que consegue discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, porque a Santa Ceia nós só podemos participar de uma forma digna, discernindo o corpo e o sangue do Senhor Jesus, para que seja bênção em nossas vidas. Mas eu ainda não me converti, ou ainda não tomei a minha decisão, ainda não estou congregando, né? Estou na caminhada, se Deus quiser vai chegar lá, mas ainda não. Então você vai participar do culto, né? Vai participar das orações, vai participar da palavra, tudo direitinho, e Deus vai te abençoar da mesma forma. Só não participe por enquanto da Santa Ceia, tá? E a Santa Ceia, você que já tem esse discernimento, você que está congregando, né? Já é batizado, né? Já se converteu, então você participa conosco aqui da Santa Ceia. Nós vamos agora, dia 16, né? Foi dia 16 de junho, né? Domingo, acho que é o terceiro domingo, esse é o primeiro, segundo, terceiro domingo. Nós vamos fazer aquela oração. A gente falou de oração hoje, né? Falamos aí muito de oração, de procedimento diante de Deus, as palavras ricas aí, Filipenses, Salmo, né? E agora nós vamos colocar isso em prática, começar a colocar um pouquinho disso em prática. Nós vamos orar. Você vai orar,
E o irmão Luiz ele vai estar fazendo uma oração de intercessão geral, né? Lógico que ele vai estar concordando com vocês, nós todos vamos estar concordando aí com vocês, que estão orando conosco agora, mas você vai colocar diante de Deus a sua vida. Você vai colocar diante de Deus as coisas que precisam ali ser transformadas, aquela situação que você quer superar, que você quer vencer, você que está passando por um problema na família de vício, você que está passando por um problema sentimental, né, de relacionamento entre familiares, problemas aí de trabalho, né, de empresa, você que está com problemas na sua fonte de renda, de arcar com seus compromissos. São N coisas que essa vida aí se apresenta como problemas para nós, né? Como humanos nós sabemos disso, nós temos essas lutas, essas dificuldades, né? Aquela causa que está na justiça, né? Aquela situação com o vizinho, e são tantas coisas, né, irmãos? Coloca diante de Deus agora. Mas lembre-se, coloque em primeiro lugar as coisas espirituais. Aquilo que também precisa mudar dentro de você, aquilo que você precisa crescer, aquilo que você precisa entender, entendeu? Nós não podemos olhar só para fora, nós temos que olhar principalmente para dentro, né? Para dentro, o homem interior, a pessoa interior, Cristo se formando dentro de você. É preciso olhar isso também. Então, essa oração não é só para fora, essa oração tem que ser para dentro também, tá? Essa é a recomendação, inclusive para que para fora ela seja bem sucedida, ela primeiramente tem que ser voltar para dentro, para o interior, para que Deus aí, ele venha operar na sua vida de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, com resultados produtivos, né, e permanentes. Então, fale com Deus, tá? Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, e ele vai estar com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos todos agora vamos continuar concentrados e vamos fazer a oração como o Senhor já explicou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto e queremos colocar cada um de nós agora as nossas dificuldades, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, e sabemos que colheríamos de Ti, meu Deus, minimamente a Tua paz em nosso coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu não sei as necessidades dos meus irmãos, e pode ser um problema de família, problema com drogas, com alcoolismo, doença, separações, com questões de desemprego, questões de desequilíbrio na vida financeira, são tantas as coisas. Então, em nome de Jesus, cada um de nós está colocando diante de Ti agora as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas aflições. E seja o Senhor a nos trazer uma resposta conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Além disso, queremos lhe pedir que o Senhor abençoe e prospere e dê saúde a todos que estão acompanhando no momento esse curso e aos que vão acompanhar nas outras redes sociais, e essa bênção seja estendida, essa bênção de saúde, de prosperidade, de paz, crescimento espiritual, seja estendida a todos os seus familiares. Pai, queremos colocar agora nas Tuas mãos também os missionários que vão aos outros países, pessoas que vão levar a Tua palavra nos hospitais, nos presídios. Seja o Senhor a abençoá-los, a preservar-lhe as vidas, em nome. Eu também quero colocar nas Tuas mãos, por fim, o nosso Brasil, pedir que o Senhor o abençoe, livre o Brasil da insegurança jurídica, livre o Brasil da fome, da miséria, do caos social.
Que o Senhor abençoe os campos, que venhamos a produzir cada vez mais, que o Senhor renove a indústria, que o Senhor fortaleça o comércio, livre o Brasil do desemprego, da desordem social, mais uma vez. Em especial, queremos colocar os nossos irmãos, os nossos compatriotas do estado do Rio Grande do Sul, que foi praticamente todo destruído. Eu quero te pedir pela tua misericórdia, que o Senhor cuide desse povo, que o povo restante do Brasil nos respeite e continue ao longo de muitos meses ainda enviando mantimentos, enviando tudo que é necessário. E o que o Senhor toque no coração das nossas autoridades para que possam tomar as decisões certas. Que venham se arrepender dos seus pecados e que realmente possam tomar as decisões certas. Orienta as nossas autoridades, constituídas por ti, a fazer um bom trabalho lá no Rio Grande do Sul, nesse trabalho de recuperação desse estado. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda uma semana abençoada, de paz, e que tenhamos saúde para vencê-la. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Glória, né? Então vamos agora agradecer a Deus, né? Por esse culto abençoado, que Ele nos deu a oportunidade de ministrar Ele. Então feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento manifestar a nossa gratidão por mais uma oportunidade de estar aqui cultuando o Senhor, de estar ouvindo a Tua Palavra, de estar sendo tratado pelo Teu Espírito Santo e pela Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu concordo com a oração que o nosso irmão Luiz fez agora e com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida que orou neste momento, colocando diante do Senhor as suas situações. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Também reforço, concordo com a oração que o irmão Luiz fez aí, pelos gaúchos, né, pelo povo lá do Rio Grande do Sul, todo aquele sofrimento, todo aquele prejuízo, toda aquela dor, seja o Senhor consolando os corações, seja o Senhor dando as condições para que eles voltem a ter vida com dignidade, para que aquelas terras voltem a produzir. Eu concordo com essa oração do irmão Luiz, restaura ali todo aquele estado e tudo que ele levou aí pelo país, tudo que ele levou pelas pessoas, que o Senhor esteja trazendo uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a cada um destes que estão orando aí comigo agora, cada vida, sua casa, sua família, todos e tudo que estiver ligados a eles, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença, Senhor. Seja o Senhor trazendo respostas, aquele diagnóstico, aquele laudo, aquela perícia, aquele curso, aquele trabalho, aquela entrega. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um, aquela decisão na vida sentimental, familiar, aquela porta que está para se abrir, aquela questão na justiça, seja qual for a necessidade desta pessoa, ou daquele ou daquela que estiver ligado a ela, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Que eles estejam todos debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor os faça prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, ministrando esse culto ao Senhor, que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Meu Deus, ao término desse culto, leva
todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Pai, na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te conceda aí um final de domingo muito abençoado junto aos seus, uma semana de paz, de prosperidade, de realizações. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.